funcionar, né? Então vamos com tudo. Muito bom dia! Boa tarde. Ou boa noite. Dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten, estou aqui com o Demolidor de Histórias, Amém. Rafael Salles, e nosso amigo também de mesa, Rafael Pinho, o habilidoso do Mandarim. Hoje, nossa convidada é a pastora Aline Santos, pastora de inclusão da Igreja Batista Atitude. E hoje o tema é inclusão. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. O tema é bem relevante. Tenho certeza que a gente vai papear bastante. Mas antes de começarmos, quer ser abençoado? Quer participar da nossa campanha de 7 anos de sorte? Basta clicar nos nossos vídeos, curtir nosso canal e ser abençoado pelo resto da vida, certo? Verdade. Se inscrever no nosso canal há 7 anos de longe do Papai do Céu. Então se inscreve aí para estar próximo aí. Então é isso. Então vamos lá. O que é inclusão, pastora? A inclusão é você se importar com o outro. É você olhar para o outro e entender que todos têm o mesmo direito, né? Direito de ir e vir, direito na sociedade. A inclusão é dar ao outro os direitos que é devido a cada um, que ele se perde devido às circunstâncias, devido ao olhar do outro, ao julgo. Isso vai se perdendo em alguns indivíduos com algumas necessidades específicas. E como é esse trabalho que tem sido desenvolvido por você à frente desse grupo na Igreja Batista? O meu foco é a inclusão na igreja. Então, o meu objetivo é que essas pessoas consigam estar dentro da igreja, consigam cultuar, consigam ter comunhão de forma como eu e você podemos. Sendo que pouquíssimas igrejas hoje conseguem receber com estrutura uma pessoa autista, por exemplo. Não consegue receber um cadeirante, não consegue receber uma pessoa com paralisia cerebral. Por quê? Porque não tem estrutura física, emocional e nem pessoas capazes, não só capaz, mas também disponível para isso, porque não é fácil, é desafiador. Então, o que a gente faz na Igreja Batista Atitude é receber essas pessoas. Criei alguns métodos, criei algumas estatísticas dentro das igrejas para poder levantar uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe mais ou menos de quase 200 voluntários, só para inclusão, só para receber essas pessoas dentro da igreja num domingo e incluir, né? Deixar com que... Porque existe uma grande diferença entre inclusão, segregação e integração. E essa é a chave. A maioria das igrejas... Estou falando de igreja porque é o meu público, tá? Mas a maioria dos lugares, eles ou integram ou segregam. Integrar é quando você deixa o indivíduo entrar, quando você fala, ó, isso aqui é para todo mundo, entra aí. Mas você não se importa se ele está aqui do meu lado e ele está usufruindo de tudo que eu e você e ele estamos. Isso é integração. Segregação é quando nós estamos no mesmo ambiente, mas na hora de a gente entregar aquilo que o outro precisa, a gente separa em grupos. Peraí, ele não entende muito bem, então vou colocar ele ali do outro lado e vamos ficar nós três aqui que a gente consegue mais fácil. Segregação. E a inclusão não. É quando estamos todos no mesmo ambiente e ainda que ele não receba da mesma forma que eu ou a mesma forma que ele, eu crio estratégias e mecânicas para quê? Para que todos estejam no mesmo lugar e recebendo aquilo que é devido a ele. E esse grupo que é formado por crianças, adolescentes, adultos, na sua maioria é formado por que tipo de espectro e sintomas e características de patologia? A maior demanda da sociedade, não só da igreja, é o autismo. Hoje é o autismo. Eu tenho aproximadamente 200 famílias com algum diagnóstico, né, pastoreada assim diretamente por mim. E posso dizer que 89%, 90% é autismo. Mas eu achei que fosse os dependentes químicos ganhassem esse número, né? Fossem mais vultosos, não? Eu estou falando só de transtornos e deficiências. Correto. Eu achei que fosse um todo da igreja acolhendo para tentar... Sim. A gente tem, por exemplo, um instituto social que acolhe esses rapazes da rua e leva para dentro de uma casa que nós temos de recuperação. Aí seria um outro segmento. Mas é um outro segmento. Outro segmento, entendi. Eu não posso dizer que eles têm alguma deficiência, algum transtorno, não. Eles são pessoas que precisam ser restaurados na sociedade. Mas não necessariamente eles têm algum transtorno ou deficiência. A minha pegada é em cima da inclusão de transtorno, deficiências, enfim, de uma pessoa com alguma necessidade específica. Correto. Não é que como é que eu posso dizer? Uma pessoa que seja um drogado ou um viciado em bebida não esteja dentro da inclusão.
Deveria Sim, ser. sim. É um público também que a gente vai precisar, né, socializar, ressocializar. Mas não é o meu público, não é a inclusão que eu, Aline, trabalho diretamente. Correto. E quantos graus de autismo hoje vocês recebem? Quais são os graus de autismo e qual é a porcentagem desses graus que vocês recebem ou acolhem Isso, hoje bacana. na igreja? São 3 graus, né? Nós chamamos de 3 níveis de suporte. Sim, nível 1, níveis. nível 2 e nível 3, tá? O que difere um ser humano do nível 1, 2 e 3 é o nível de suporte. Por isso que é grau de suporte. Um é bem mais dependente do que os outros. Ele pode estar aqui no nosso meio, vou falar uma linguagem bem simples, né? Menos rebuscada para que todos possam entender. Ele está no nosso meio, se ele não falar, se ele não conversar, se ele não expor as suas ideias, talvez ele passe desapercebido. Entendi. Porque a questão dele vai ser mais no hiperfoco, talvez ele seja um pouco mais literal do que as outras pessoas, um pouco menos interessado em convivência do que as outras pessoas. Então tem umas características, mas elas Bem ficam discretas. bem discretas, isso. Certo. O nível 2, ele tem comprometimento geralmente na fala, você vai ver que ele tem estereotipia, ou ele mexe muito as mãos, ou tem alguma parte do corpo meio desordenada. Ele tem comprometimento na fala, ele precisa de suporte. O nível 3, não. Ele precisa 100% de suporte. Já é uma pessoa, uma criança que não fala, se fala, fala com muita dificuldade, anda, mas tem bastante questões, precisa de muitas terapias, enfim. Ele precisa de 100% de suporte. Não é um ser humano, um indivíduo que vai sair até ali sozinho. Ele não sai sozinho. Pô, que responsabilidade, hein? Fazendo a igreja. E você falou de 200 voluntários, né? E quantos atendidos nesse grupo? Então, nós temos hoje em torno de 200 famílias que chegou até a mim, né? Porque pode ser que tem famílias lá que ainda não se identificou. Mas estou falando assim, de um pastoreio mais direto, meu, tem 200 famílias com algum diagnóstico lá, né? Algum filho com algum diagnóstico. Esse público não é um público que frequenta a igreja todos os domingos, porque muitas coisas acontecem numa família típica. Uma semana está doente, outra semana a criança não está bem, enfim. Então, gira em torno de um domingo, por exemplo, vou falar das crianças, em torno de umas 60 crianças atípicas num domingo. Elas estão divididas em 3 cultos. Então, eu tenho aí um culto com 20, outro culto com 20 e pouquinho, outro culto com 15 ou com 30. Esses voluntários, eles também estão divididos. Eu tenho uma equipe de 5 supervisões, né? Eu coloquei 5 pessoas abaixo de mim, como se fossem meus braços, e cada um desses tem mais uns 30 abaixo dele. E são esses que atuam todo domingo lá para poder dar suporte às crianças. O nível 1, 2 e o nível 3, ele precisa de alguém com ele o culto inteiro. Ele recebe a criança da mão do pai e ele precisa acompanhar essa criança até entregar para o pai. Não é aquela criança que vai estar lá sentada, louvando e adorando sozinho. Precisa de um suporte junto com ele. Então, eu preciso de um por um. E por isso que a demanda é altíssima. Altíssima. De E apoio. é por isso que as outras igrejas, muitas igrejas não conseguem fazer. Onde é que você vai conseguir tanto voluntário para algo tão específico que você não faz só com amor? Você precisa estudar. E o que muda, assim, do culto para os autistas que tem de diferente nos outros cultos? Boa. Então, a gente tem que pensar que esse público, ele tem alguma questão ali, alguma perda cognitiva, intelectual. Então, eu não posso pegar a mesma palavra que eu vou dar para todas as crianças. Vamos trabalhar com um público aqui de crianças de 10 anos. Então, eu vou ministrar para eles sobre José, né? Vamos falar sobre a vida de José para as crianças de 10 anos. Eu conto toda uma história, né? E depois eu faço a aplicação dessa história e crio uma dinâmica no final. Para uma criança que tem uma perda cognitiva, intelectual, ele não vai acompanhar isso tudo. E aí eu tenho que extrair de dentro dessa lição o que eu quero contar de José, que realmente é o princípio. Eu quero falar que José foi fiel a Deus. Que José, mesmo no meio daquilo tudo que aconteceu, ele se manteve fiel. Esse é o princípio. Eu, toda semana, extraio o princípio dessa lição que vai ser dada para todas as crianças no domingo e transformo esse princípio em uma dinâmica, em alguns recursos visuais simples, direto. José foi obediente. É isso que essas crianças precisam entender. Entendi. José foi fiel a Deus. Então, eu crio uma mecânica para aquilo, um visual para aquilo, e a equipe da inclusão pega esse material, vai para dentro das salas, tá? Se eu tirar essa criança da sala, é segregação. Então, essa equipe vai para dentro da sala com essa criança e aplica a palavra de Deus simples e direta para eles.
Então você muda a frequência de como se conectar com esse grupo. Acaba tendo Sem que fazer excluir. 2 vezes, né? Prega a palavra de uma forma Geral. comum, geral. Isso. E para ele E no diretamente. final, isso. ali, uma forma mais simples, direta, para um entendimento maior. Pra não ter perda Desse de público. foco, né? Senão eles podem perder o A foco. gente está falando de autista, mas tem o TDAH, que são crianças que perdem foco muito rápido. Então, essa criança eu também preciso ter uma mecânica diferente para ela. Se eu sei que ele tem TDAH e ele é uma criança que frequenta sempre o meu culto, então eu já conheço ele, quando ele chega na sala, eu preciso trazer essa criança para mim. Pô, cara, que bom que você chegou. Olha, hoje você vai segurar a apostila. Daqui a pouquinho você vai me ajudar com o lanche das crianças. Eu tenho que trazer ela para mim. Tu Porque usa ela... essa técnica de envolvimento para trazer ele para... E isso, numa igreja como a minha, por exemplo, que eu tenho 1.200 crianças por domingo, Caramba. a gente tem 170 servos por domingo voluntários. É muito treinamento, né? Porque Porra, imagina. Onde fica aqui no Rio de Janeiro? no Pontões, ali perto do Barrabalho, Pontões, sabe ali, dentro Isso. daquele condomínio? Na Igreja ali, ó. Batista ali no Atitude, Iba. a atitude do recreio. Pra quem tá vendo, já quiser ir, já sabe o É endereço. ali na... É verdade. Verdade. Agora, tantas famílias ainda não diagnosticaram seus filhos, né? E que estão nesse espectro, né? Muito, E muito. acabam piorando o paciente pela forma de lidar com eles, né? E qual é a forma de diagnosticar isso? É só com o médico, né? No caso. Só o neuro. Só o neuro. Neuro. Nem- Visualmente, nada. Não, assim, a gente quando tem uma prática, né? A minha área é psicopedagogia. A gente tem prática, eu olho para um indivíduo, eu começo a entender o que ele tem, é fácil para mim saber se ele é ou não. Mas quem vai diagnosticar não é psicólogo, não é pedagogo, é o neuro. Só neuro e psiquiatra pode diagnosticar e dar esse laudo, tá? Hoje é um laudo mais tranquilo de se dar, porque hoje a gente tem bastante médicos capacitados, né? Diferente de... A gente estava conversando, eu e Flávio, diferente de 40 anos atrás. 40 anos atrás a gente não tinha. Na época que você era garoto, era chinelo tratamento. Eu tenho 42, não tem Não problema de resolvia, falar. não? A gente é de resolvia, uma não. Eu não tenho problema de falar a minha idade, eu tenho 42. Vocês têm quanto? Eu tô com 28 agora, por pouco tempo. Eu tenho Tem 41. 39. 46 e 41. 41. Então, vocês vão entender o que eu tô falando. Quando eu era criança, dentro da minha sala, eu era dita como burra. Caraca, ela demora muito para copiar. Caramba, ela é muito devagar. A prova tem que, ela demora. Eu era essa criança que todo mundo chamava de burra porque eu demorava muito para copiar. Eu estava sempre atrás. O burro é o TDAH hoje. Ele não é chamado de burro. Hoje ele tem um transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu não era burra, eu tinha um TDAH. E que impedia que eu agisse na mesma velocidade que as outras crianças. Aí tem aquele revoltadinho, aquele garoto delinquente. Caraca, esse garoto, parece um marginal, lembra dele? Agitado. Não, ele briga mesmo, o cara... Agressivo. Ele é o Tempera um TOD. problema, Ele é o TOD, é o transtorno opositor desafiador, isso tem nome. E o Caramba. mongoloide? Caraca, o mongoloide. Lembra do mongoloide? O mongoloide é o síndrome de Down. É. E o E era retardado? uma injustiça, cara. Era E uma as pessoas- injustiça. Era uma ignorância tratar E o as retardado? pessoas sem ter conhecimento. Pô, mas será que na nossa época isso não era bom até pra juntar todo mundo e De tentar certa melhorar modo- isso? de Porque certo se modo, eu separar concordo com muito, você. Separar muito. Foi uma Certo, separação porque a de grupo igreja é selvagem, inclusão, né? né? É. Pra você Isso aí. levar uma Boa criança pergunta, dessa Salles. domingo, você... De certo modo, quando a gente lembra, tava todo mundo ali. É. O burro, o retardado. E o bullying mongoloide. correndo solto. Só É. que o bullying correndo solto. Eu sofria. Eu sofria por ser chamada de burra. Não é legal ser chamada de burra na frente de todos os amiguinhos. Hoje, o meu filho tem TDAH e ele tá numa escola. Ele não é chamado de burro. A escola sabe que ele tem TDAH, age para que ele consiga desenvolver como as outras crianças e tá tudo bem. Mas Então, você não exclui mais? não. Porque criança é criança. Você vai chamar outro de burro mesmo. Não, por exemplo, vou falar então do meu filho. Meu filho estuda numa escola que a inclusão é muito boa. Então, Mas o que acontece? é muito cara. É muito cara. Mas todos têm esse Acaba- acesso? Não, mas aí não é É a problema seleção natural. da família. Aí já- E aí a gente tem o problema do governo. É o problema da nossa política, que não dão direito a todos. É. É eles que excluem. Por exemplo, o meu filho. O meu filho, ele precisa ter a prova lida. A gente fala de reler a sua prova. Você tem que pegar a prova para ele e ler e ver se tem alguma pegadinha. Se tiver alguma pegadinha, tem que antecipar essa pegadinha para ele. Então, como é feito isso? Isso não é feito assim, Luca, vou ler a prova para você e você rir dele. Gente, eles têm TDAH na sala. Vamos fazer uma releitura da prova.
sabendo que ali tem uma criança mas que ninguém precisa disso. toca no... Ninguém toca no assunto. Ninguém Toca no assunto. É uma maneira A mais prova do Luca, elaborada. ela tem negritos, Entendi. ela tem palavras mais soltas. Por quê? Para que ele olhe mais para aquela palavra e saiba que aquilo ali é uma pegadinha. Não é dito, não tem essa exclusão. Entendi. É pelo contrário. Você sabe que ele precisa e você atende ele no que ele precisa. Entendi. Antigamente, não. Você pode desenvolver traumas pra vida toda na infância. Sim. Né? Mas Se isso piorar. tem cura? Não. Tem Não tratamento tem? O e TDAH controle. não, é um transtorno Caramba, do eu achei que neurodesenvolvimento. Não, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, as nossas sinapses, né? O que transmite ali, né? Uma fala, o escuta. Você está falando comigo, eu estou te ouvindo e a gente está trocando. Mas é como se aqui, no meu cérebro, é como se as minhas sinapses fossem um pouco mais devagar. Então, você fala, eu recebo e tem ali uma demora para que eu consiga te devolver. Mas o que causa isso? A gente Ainda não tá. sabe. Porque o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sai um defeitinho aqui. ele Será? foi classificado Mas talvez não pode de ter 20 sido anos algum pra cá. trauma na infância? Alguma coisa? Não. TDAH, não. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Você nasce isso. O autismo a gente ainda não Pô, te sabe, falar, né? se tivesse meu pai tivesse algum... Eu não sei se eu tenho alguma coisa disso. Será aí, né? que não? Será que Tem alguma não? coisa, Você eu tem alguma coisa? Não, cara, acho que eu tenho algumas manias, né, de talvez hiperativismo, né? E, por exemplo, Salles, ninguém de perto é acordo muito normal. cedo, Todos nós aqui. cara, e de manhã eu tenho que fazer alguma coisa. Tem uma parede suja, eu vou pintar a parede, tá suja. Hiperatividade. É, hiperatividade, entendeu? Mas eu consigo dormir cedo, consigo Então, dormir bem. Quando eu falo assim, por exemplo, quando eu tô palestrando fora, que eu falo assim, gente, eu tenho TDAH por conta disso. Aí na hora todo mundo se levanta. Eu acho que eu tenho isso. Eu acho, como o Flávio falou, que todo mundo tem um pouco de TDAH. Sabe por quê? Porque todo mundo é um pouco hiperativo, todo De mundo é um perto, ninguém é pouquinho normal. lerdo, um pouquinho devagar, todo mundo tem. Mas o que faz eu ter TDAH e ele talvez não? O nível de comprometimento. Eu tive comprometimentos acadêmicos, né? 5 faculdades pela metade até conseguir fechar uma dificuldade para fechar a segunda, sabe? Tem um nível ali acadêmico comprometido. Então, você melhorou. Não, eu aprendi. Aprendeu a viver, a conviver com isso. Eu escrevi um livro, isso aqui Pô, pro se TDAH fosse é filha do meu dificílimo. pai, tu ia aprender rapidinho. Todo dia era chinelo e cinto. Pô, Eu apanhava. Eu Não adiantou muito, não, pô. eu Muita apanhava. Muita, pô, muita. Mas eu apanhei muita, também, não muita, adiantou não. muita. Não adianta. Eu apanhei. Eu tinha isso aí, eu pulei pro hiperativismo rapidinho. ó. Eu apanhei, meu pai era extremamente grosseiro. Meu pai era um pernambucano que batia de foice. Isso não adiantava, isso nunca vai Teu adiantar. irmão também sobrava pro teu irmão? Meu avô era pernambucano também. Não? Ah, então acho que tem um problema em Pernambuco. Tem. né? Tem, porque a galera lá é mais rígida. não mesmo. gosta. resolve ficar inchada. Ele Teu irmão era... também tomava chinelada? Cara, muita também, muita. É uma geração que já não isso não tá rolando mais. Hoje em dia não. Eu acho que não é preciso. Não é que eu não sou contra bater, não, tá? A Bíblia diz que você pode corrigir com vara. A vara ali não é nada. Não é a vara. Vara. Calma. Entendeu? Vai. Não, Então é você verdade, pode corrigir. é verdade, Agora, verdade. corrigir não é espancar. Corrigir não é deixar marca. Não, Corrigir não é humilhar a criança. É falar: olha só, filho, você vai apanhar. Por que você vai apanhar? Porque você fez o que não devia e você precisa ser corrigido. Agora, por exemplo. Proporcionalmente. Não é da Proporcionalmente, primeira vez, bater com raiva. 10 vezes é mesmo erro. Aí, por exemplo, minhas filhas, né? Pô, eu tenho uma Nicole de 15 anos. Cara, tá difícil com ela, pô. Essa fase é difícil, 15 anos. É. Nossa. Cara, mas vou te falar, o problema dela não é... Eu acho que ela quer minha... Desafiadora. É Afrontar desafiador. mesmo. Aí chega no momento que a conversa, o diálogo já... Ah, tá bom, desculpa. Aí vira as costas, parece que faz pra mim e tal. Pô, tu não falou que ela falou isso agora? Mas já vou lavar, pô, e a Rafaela? Aí tu tem que dar uma chinelada ali pra ela, entendeu? Voltar pra linha ali. É isso aí. Mas não é dar com raiva, né? Não. O que seu pai e meu pai faziam? Eles faziam com raiva, eles não mediam força. Meu pai tacava o que tivesse do lado. É. Se pegasse, ia matar. Tacava o que tivesse. Se você respondeu... Mas também naquela época não se respondia, não fazia isso que a filha dele faz e que o meu filho faz. Não, fazia. eu não respondia Meu pai também, não. olhava, Não. eu Tá. já ficava assim. Não, só de ele tirar o cinto da calça, Já falei, acabou. acabou, tá tudo resolvido. Tá Exatamente. tudo bem. Verdade. É uma outra criação, né? Mas é isso, eu acho que a gente tem muito para aprender. E hoje em dia na igreja, o pessoal que tem um déficit esse de terceiro grau, né?
TDAH vezes 3, TDAH. nível 3 e tal. TDAH não tem nível, é só Não, o TDAH autismo. não. O Autismo, né? Nível tá. 3 e tal. Nível 1, 2, 3. Às vezes atrapalha um pouco o culto ali ou é sempre um pouco controlado? Então, não tem como ser controlado. O nível 3 de suporte, ele vai estar aqui quase bagunçando isso aqui tudo. Se tivesse uma criança aqui nível 3 de suporte, ela queria pegar esse microfone, ela quer o amendoim, ela quer o seu fone. Ela não vai estar aqui sentada te olhando. Tem um lugar específico E na acabar com o igreja foco pra da eles, né? câmera. Nós não podemos ter um lugar específico, porque seria segregação. Ah, entendi. Então, eu tenho que ensinar... Caramba. Aí entra o meu trabalho. Eu ensino as igrejas como manter essas crianças naquele ambiente, né? A inclusão, sem causar grandes transtornos. Porque existe como. Que agita o ambiente, né? Agita, mas aí, agita. por exemplo, eu tô ministrando, tô pregando lá para as crianças, aí tá o autista, pum, pum, pulando para lá e para cá. As Tira outras crianças atenção, ficam como? pô. É. E pode ter aqueles Fica assim, cantos, né? a banda tocando que exalta. Tem tudo, porque eu preciso também atender as outras Mas crianças. é um trabalho Claro. interessantíssimo, né? Porque a criança, o paciente, não tem noção disso. Não. Ela age dessa maneira. E o ser humano faz o quê? Exclui. É. Isola. Mas não, cara, você investir atenção, carinho, amor em relação a esse grupo é importante, porque Sim. você mantém ele incluído socialmente. E as né? crianças, elas não são preconceituosas, até que um adulto ensine para elas. As crianças não são. Porque a Elas criança é um lidam HD bem. vazio, né? O que acontece? Eles estão correndo para lá e para cá, e eu percebo que tá todo mundo assim. Por que ela tá deixando ele subir? Se eu tenho que ficar sentado? Eu já conheço a cabecinha da criança. Aí eu paro tudo e falo assim, eu sei. Vocês estão querendo saber por que ele tá correndo pra lá e pra cá, né? Agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Quem tá me ouvindo, fica de pé. Quem tá me ouvindo, coloca a mão no nariz. Quem tá me ouvindo, coloca a mão na barriga. Aí todo mundo faz igual. Eu falei assim, por que o nosso amigo não fez? Aí eles ficam assim, porque ele é autista, né? Porque ele não consegue. Então é por isso que ele tá andando pra lá e pra cá. Mas a gente fala na hora? Fala. Você tem que ensinar as Caramba. outras crianças. Entendi. Aí eu falei, por isso que eles não conseguem. Mas sabe o que ajuda eles? Se você olhar pra mim e não ficar olhando pra eles. Aí elas, pum. É a maneira de lidar. Como você não tem cura, você tem tratamento e tem a inclusão social disso. Você não tem como esconder criança. Então, mas a banda deixa um pouco agitada, né? Deixa, você tem que... Acho que iluminação, som, né? Tudo que é sensorial, né, Lu? A igreja, ela é necessária, mas ela tá muito longe de ser acolhedora. Porque a igreja, a maioria agora é escura, preta. Isso vai, né? Iluminação, barulho, bateria, louvor. Tudo isso é horrível pra eles. Desregula. Desregula muito. E aí, quando ele entra em crise, você leva para uma estrutura mais controlada, tira da crise e volta com ele para o ambiente? Eu Ou não? tenho algumas técnicas para tirar ele da crise, se a gente conseguir controlar, quando você percebe que ele vai entrar em crise. Por que ele entra em crise? Porque talvez ele queira ir ao banheiro, ele não sabe pedir. Ele entra em crise porque ele está com fome e ele não sabe falar. Pô, Ele tem entra em isso também, crise né? por conta da iluminação. Ele entra em crise por causa do perfume dele. Então, eu tenho umas técnicas assim, que eu ensino para minha equipe. Você tem 5 coisas rápidas para fazer. Banheiro. Não era. Comida ou água. Não é. Troca o líder que está com ele. Porque se for perfume, a gente... Não é nada Caramba. disso. Não adianta ficar orando em cima da criança, Caramba, porque não é demônio, entendi. tá? Ficar aquele negócio assim... Não é nada disso. Não é essa pegada. Deixa a criança que ela vai voltando, ela vai aos poucos. Outro dia eu entrei numa sala e porque é assim, né? Eu tenho uma equipe enorme, mas se ninguém conseguir, tem uma ali. Se ninguém conseguir, eles me gritam. Se eu não conseguir, é frustração geral. Mas aí eu entrei nessa sala e falo, cara, tá impossível, ninguém tá conseguindo. Eu entrei na sala, criança raivosa, E eu fiquei olhando pra ele assim, e ele nem aí pra mim, e aí ele ficava mexendo, batendo em tudo. Aí eu peguei uma almofada, que tinha assim, a gente tem umas almofadinhas, eu peguei e taquei na parede. Tum! E aí ele nem aí pra mim. Aí eu peguei a outra e tum! Taquei de novo. Aí ele fingiu que não tava me vendo, aí ele pegou uma do chão também e tacou na parede. Tum! Aí ficou eu e ele, sem olhar um pro outro, tacando na parede. Daqui a pouquinho eu, pum, taquei nele. Aí ele, pum, tacou em mim. Daqui a pouquinho ele foi equalizando, ele foi voltando, tudo virou uma brincadeira. Entende? Então eu consegui voltar com ele. Ele é assim, gente, tem muito Espírito Santo também nisso, tá? Tem coisa que ninguém vai aprender, não consigo aprender na faculdade, tem coisa vivendo ali com eles, Mas né? o agito de um acaba influenciando outras crianças a desregular também, né? Ou não? Não tem jeito, mas uma coisa é desregular porque você tem um transtorno, outra coisa é você desregular porque você está inquieto, porque você não gosta daquele ambiente. É diferente.
tem que se estudar muito crise e birra. São totalmente diferentes, né? Crise é uma coisa, falta de educação, birra, sem limite é outra. Então, nós temos que ser preparados para diferenciar o que é uma coisa da outra. Exatamente. Porque muitas coisas Agora, não tem nada a ver com autismo. Infelizmente, são grupos que precisam de mais estrutura social. Infelizmente, nós temos grupos menos assistidos que não têm esse suporte, né? A grande maioria. A maioria, né? A grande maioria. A nossa igreja é na Barra da Tijuca, Recreio com Barra ali. Teoricamente, seria um povo, né, com poder aquisitivo, né, A Barra tranquilo para da Tijuca pagar. tem muito mais opções, né? Na minha igreja, eu vou te dizer que das 200 crianças, deve ser uns 20 que tem realmente o tratamento devido, adequado. O restante não tem. Porque é muito custoso, E né? com remédio não funciona? Depende, mas remédio é paliativo, né? Remédio, ele trata ali a ação, ele não cura, né? Você vai ter que ter aquela criança medicada a vida inteira. Eu tenho um médico, acho muito interessante, até vocês, de repente, um dia trazer ele, Dr. Bruno Landim. Ele é da Medicina Integrativa, é do Recreio. Ele faz um trabalho, hoje eu vou fazer uma live com ele para falar sobre isso. Ele faz um trabalho de neuromodulação muito legal, que é sem remédio. E assim, eu vou dizer o que eu estou vivendo, tá? O que é neuromodulação? Neuromodulação, eu não sou médica, mas a neuromodulação, ela vai agir diretamente no sistema nervoso central do indivíduo. Nós somos uma máquina. A máquina, ela é perfeita. Mas é medicamento? Não. Ué? Não, é neurociência, mas não é medicação. Neuromodulação. É um eletrônico. O que acontece? Nós somos uma choque? máquina. Como se fosse um choquinho. Aí nós somos uma máquina. Essa máquina, ela nasceu para ser perfeita. Com o decorrer da vida, com trauma, com vício, com medicação, com transtornos, essa máquina vai se danificando. E chegamos aqui. O que essa máquina faz? O que a neuromodulação faz? Ela age no seu sistema nervoso central, colocando a máquina em ordem. Caramba, São 18 legal. sessões. O meu Mas é uma filho- máquina mesmo? É uma que máquina, liga ela é na uma máquina pessoa? caríssima. É uma máquina que ela tem uma caneta que ela vai nos 7 pontos, se eu não me engano, da orelha direita, agindo ali nos pontos cruciais que vai... Faz uma auriculoterapia Não- eletrônica. É eletrônica. É E eletrônica, quem é mas não pode ser- capacitado para operar esse aparelho? Só médico. Só médico, Só né? médico. É só neuro, médico. não? Tem que estudar isso É, aí, tem que né? estar dentro dessa área. Eu não sei qual o doutor Bruno Landim, mas só ele tem a máquina aqui e um outro médico na Zona Sul, que eu conheço, não tem mais ninguém que tem essa máquina. Caramba. São 18 sessões. O meu filho está na 5ª sessão e ele é outra criança. mesmo? Outra criança. Mas Outra serve criança. para adultos também? Pra todo mundo. A gente tá fazendo um monte de perguntas, né? cara? A gente está aqui mundo. ansioso, porque o tema é muito bom e a Todo gente mundo. acaba, Interessante. acaba atropelando. Meu aqui. filho é extremamente agitado, extremamente ansioso, extremamente inquieto. Ele tá com 13 anos, respondão, não faz nada que manda. Se você pedir para tirar essa caneca daqui, eu não vou tirar. E de 2 semanas para cá, ele é outra criança. Eu falei até para Dani que ontem eu fiz um teste. Estava sentada na mesa tomando café, ele tomando café assim. Eu falei, agora que eu vou fazer o teste. Luca, pega lá para mim o remédio da mamãe no armário. Ele levantou e foi pegar. Nunca que ele faria isso. Nunca ele levantou e pegou. Quando ele ia sentar para tomar café de novo, eu falei assim, esqueci. Tem um da geladeira. Eu fiz mesmo para testar. Ele levantou, pegou e voltou. Sem crise. Sem crise. O Lucas está Caramba. totalmente focado. Em 2 semanas, ele pediu um computador para trabalhar com o pai. A gente tem uma imobiliária e ele tá ficando cadastrando os imóveis do pai. Caramba, que O legal. Luca não está respondendo. Tem anos que eu não brigo, que eu não passo um dia sem brigar com o Luca, porque o Luca, ele estressa em todas as atitudes. Seja para tomar banho, escovar dente, para comer. Tudo é uma luta. Tem Era 2 uma luta. semanas. Mas também imagina a cabeça dele também. Isso é choque. Pô, vou pegar o remédio da mamãe. Só que tem 2 semanas que ele é outra Será criança. será que dá pra fazer com esposa isso? Pega uma Como é que cerveja é esse ali. negocinho? Esse dá um choque. Pode Comprar ser uma bom. máquina dessa aí, hein? Olha, eu tô falando de abelhada, eu não sou médica, mas eu tô falando porque realmente Mas isso é foi qualidade dentro da de minha vida. casa. Mas por quê? E por que, Qualidade que não é de vida, falado, cara. Flávio? Pra todo mundo. Sabe por que não é falado? Porque isso vai acabar com a psiquiatria, que enche a gente de remédio. Então, por isso que não é verdade. falado. Polêmico o Verdade. tema. O tema é polêmico. Eu não sou a pessoa adequada pra falar assim. Não vamos tacar pedra em mim, tá? Se quiser, chama o Os doutor Bruno comentários pra vão falar. pegar fogo. Vão falar, o que ela tá falando? E são céticos. Eu tô falando o que eu estou vivendo, não Com as estou suas falando... filhas, você deve ter algum exemplo desse. Pega ali o negócio.
Ah, Pô, não é vou, pai. cinto. Foi Não tem lá essa pra máquina, não tem essa máquina, não é cinto aqui. É cinto, chinelo. Chinelo, Gente, cajado. não é cura, mas ele organiza o indivíduo. E eu tô falando isso porque aconteceu dentro da minha casa. Tem 2 semanas que o Luca é Pô, que bacana. outra criança. E o outra conselho de criança. medicina na boa, tudo certo? Eu falei com o neuro dele. Pode ser terapia, né? Como eu falei, terapia. eu falei com o neuro dele, que é cético, e eu perguntei. Ele falou, não acredito que cure, mas acredito que melhora sim. Pode continuar fazendo. Vou fazer em casa, pegar um choque de 220 volts, né? Dar uns... Botar na Uma orelha? pomada ali. Não. Calma, Não, gente, isso é estamos uma brincando, coisa calma. muito Deve ser uma frequência certa ali em cada tem, ponto. tem um ponto, só médico pode fazer. A máquina é caríssima, é uma máquina muito cara. Por isso que talvez também muitas pessoas não têm. Mas é um tratamento de 18 sessões ali que eu tô vendo muita qualidade. E tem indicado, já que tô vendo dentro da minha casa, tem indicado para as mães dos filhos autistas. Eu vi uma mulher que estava lá, ela veio de Manaus. Como são 18 sessões e elas não precisam serem uma por semana, pode ser tipo uma por dia, ou até mais de uma, porque tem que ser só um intervalo de 1 hora para outra. Essa mãe, ela veio de Manaus e ela ficou 4 dias aqui no Rio para Fazendo tratar sessões. com o filho. Ela disse que o filho dela andava todo desengonçado e o filho dela começou a estar mais ereto, sabe? Andando mais equilibrado. Que ele não bacana. tinha noção de nada dentro de casa. Quando ele voltou para casa, ele começou a arrumar as coisas. Que a praxia dele, a fala dele, melhorou absurdamente. Então, assim, gente, eu acho que para nós que temos Eu essa acho que tem muita dificuldade, coisa que no tentar. mundo que é um caminho mais fácil, menos é mais, que, pô, imagina uma indústria farmacêutica, cara. Não quer falar sobre isso? Lógico, não que ela quer quer vender nunca, não química, quer química, nunca, química. exatamente. Exatamente. A medicina integrativa veio para acabar com isso. Só que não é medicina barata e é pouco falado. Então, assim, mas realmente é revolucionária, porque não tem nenhuma medicação nisso. E o Sérgio, você falou uma coisa interessante, que há tantos interesses aí obscuros, né? Sim, Que a gente não sabe, sim, né? E isso pode até bloquear o avanço da medicina, cara. Claro. De Eles soluções bloqueiam da alternativas. forma que eles querem, pô. Pô, só você parar pra pensar, pô. O HIV nunca descobriram a cura. Covid, porra, meu irmão. Os caras, ó, verdade. resolveram. Não, mas não não resolveram. descobriu, Mas tudo se bem, empenharam cara. com Mas muita inventaram força, né? vacina, Pô, né? mas olha o... Cara, Rapidamente. imagina 10%, 5% da energia gasta, né? Pro Covid, se fosse pra um, sei lá, pra um câncer. Pô, tá de brincadeira, cara. Sim. Cara, não Pois tá lá na mas frente. tem muita gente É muito por trás que complexo, é não um quer, tema né? muito difícil, né? Mas que há possíveis distorções, eu não tenho dúvida disso. Eu posso fazer uma pergunta? Tem diferenças de igrejas batistas? Porque lá na Vila da Penha, eu lembro que, caramba, tinha... Lá é cajado mesmo. 20 anos atrás já tinha culto para surdo-mudo. É? Sim, eu acho que era um dia que a gente via várias pessoas na rua conversando, no ponto de ônibus. Que legal. Gente, caramba. Então isso já tem muito tempo, desde que eu não morava lá, 20 anos atrás. Então, será a Igreja Batista é um pouco pioneira nessa Não. forma de tratar Eu sou pioneira. diferentes públicos? Eu sou pioneira na inclusão de crianças na igreja. Ninguém fazia esse trabalho há 6 anos atrás. Eu sou pioneira nesse trabalho. A comunidade surda, ela já existia. A comunidade surda já existia. Mas é um trabalho muito grosseiro ainda, sabe? É um trabalho ainda que as pessoas não valorizavam, não valorizam até hoje. Então, Mas a estrutura da atitude é acima da média. É uma grande estrutura, né? precisa, é caro. Por exemplo, eu tenho Tem quase ótimas 20, instalações eu tenho lá. 20 pessoas. Eu nem sabia disso, tá? Porque eu pastorei a igreja inteira quando fala de inclusão. Mas eu tenho líderes em cada área. Eu tenho uma líder para cegos. Eu não sabia. A gente tem 20 cegos na igreja. Falei, cegos? Na última conferência de jovens, tinham 5 cegos. E aí você tem que fazer uma audiodescrição. Então você tem que ter uma equipe ali para fazer a audiodescrição. O que é isso? O pastor está ali pregando, você é cego, eu tenho que estar falando para você, olha, o pastor está de camisa preta, agora ele pegou a Bíblia, agora ele andou para a Porra, que direita. bacana, que é trabalho audiodescrição. legal. Então, Legal. assim, eu preciso de um material caro, sabe qual é? Humano. É verdade. Disponibilidade, servir sem ganhar R$1. Isso é muito Vocês não bacana. querem, tem que olhar muito, querer muito olhar um pro outro, né? Imagina a pessoa que é cega e se sentir incluído num grupo, né? Isso para a cabeça psicológica da pessoa é muito importante, né? Pessoa que vive uma vida tão limitada, com tantas dificuldades, e de repente está num ambiente onde ele realmente participa, né? Flávio, a maioria das famílias hoje estão lá, dessas famílias estão na igreja por conta da inclusão. Existem pessoas, eu recebo toda hora testemunho. Tem uma família que me procurou outro dia que eles se mudaram.
Se mudaram porque me conheceram na internet, viram que a Batista fazia esse trabalho, se mudaram para cá para que a filha dela pudesse estar com a gente e ser pastoreada, porque eles são cristãos e nunca conseguiram ficar numa igreja porque ninguém sabia lidar com a filha dela. Bacana. Então, assim, Isso tem é impagável para a família, É né? impagável. Irmão. É impagável. Impagável. Então, assim, é um trabalho, é fofo, é fácil? Não, é desafiador demais. Eu apanho, saio mordida, descabelada. É desafiador. Mas, diário, assim, uma luta diária. é uma luta ali. diária. Mas eu também Gasta vivo... uma energia. Mas eu vivo milagres todos os dias, porque o milagre para essas famílias não são milagres grandiosos como nós sempre esperamos. É uma criança que não falava e agora fala mamãe. É uma criança que saiu do consultório médico dizendo que nunca ia andar e agora anda. Eles valorizam detalhes, sabe? Então, eles são muito gratos por tudo aquilo que nós fazemos na igreja por eles. Sabe o que é um pai conseguir assistir um culto de 2 horas sem ninguém chamar ele? Quando eles vão a primeira É um vez, eles alívio, ficam né? assim, ó, com o celular, esperando a gente ligar. A gente não liga, eles chegam lá e falam assim, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. que legal, Mas como é né? que foi? Isso beira o pânico. Isso beira o pânico, que né? maneiro, É, que maneiro, ele chega, tem certeza? Tem uma mãe que falou assim, outro dia numa reunião, falou assim, a minha filha, ela só não dá trabalho na atitude, porque eu chego lá e pergunto pra eles, como foi a Gabi? E ninguém nunca diz que ela fez nada, tá tudo bem, mas ela quebra tudo em todos os lugares, lá não, lá ela tá sempre bem. Por quê? Porque nós somos treinados pra falar aquilo que o pai precisa ouvir. Isso não tem preço. Eu falo pra equipe, pra que você vai falar que a criança bateu, mordeu e quebrou? Isso o pai já sabe. Não, Ele já faz isso lá fora. Você tem que falar o que o pai não sabe. O que o pai não sabe? Que ela adorou, que ela levantou as mãozinhas, que ela orou. Focou no positivo. É isso aí. Vou falar pro pai que ela quebrou, que ela bateu no outro amiguinho. Pra quê? É. Isso ele já sabe. Quando ele entrega pra você, ele já fica esperando que você fale isso pra ele. E a gente tem que desviar isso. E o grupo entende isso ou ainda existem aquelas pessoas que ainda ignoram esse tipo de inclusão que vocês fazem? Assim, às vezes tem, né? Pessoas que não entendem a maneira como aquele ser humano se comporta. Com Deve ter, né? certeza, com certeza. Tem muita igreja ainda que não faz nada. Que não olha para isso ainda. Eu teve uma menina que me chamou no Instagram e falou assim, pastor, eu levei a sua proposta para minha igreja, né? Eu aprendi algumas coisas no seu curso, eu levei para minha igreja e o pastor falou exatamente assim, você está procurando problema, é? Está com pouco problema para cuidar? Ele viu o trabalho de inclusão como um problema para a igreja dele. Por quê? Porque é uma logística enorme. Pô, gigante. Que Gasta isso, uma pô. energia. Não só logística, como responsabilidade Verdade. também, né? Mas São nós estamos 1.200 aqui crianças por domingo? Vocês na falam? nossa igreja, 1.200 crianças por domingo. 1.200 crianças, né? Com essa quantidade de energia toda, né? Mas Tudo- não todas atípicas, né? 1.200 crianças no total. E aí tem aquelas 100 e muitas lá, quase 200, que tem algum diagnóstico girando. É um grupo enorme. É um grupo muito grande. É uma muito massa. grande. Gigante. E tem casos que com nível 1 ajuda o 2 ajuda o 3, ou quando se junta tudo é uma bagunça só. A gente tem algumas técnicas, né? Não deixar muito junto. Se eu tenho, por exemplo, 5 crianças autistas no nível 2 de 5 anos, eu vou tentar separar, colocar 3 aqui e 2 ali, porque é uma demanda, é uma demanda até arriscada, né? Alguns são agressivos. Eu tenho uma que eu preciso deixar 2, 3 com ela. Porque se ela desordenar, ela vira aqui, ela ataca, não dá tempo de você se defender. Ela vai machucar. Então, eu tenho que ter sempre um líder com ela e um homem perto, forte, para se precisar, Conter, você né? segurar. É desafiador. Tem alguns que são bem... Tem uma história muito legal. É trágica, mas é legal. Eu tava no domingo, uma mãe chegou pra mim e falou assim, pastora, eu preciso muito falar com a senhora. Eu falei assim, poxa, domingo é muito difícil pra mim. Você consegue marcar um gabinete? Ela falou, mas é 5 minutinhos. Eu falei, tá bom, então me fala aí. Ela, é minha primeira vez aqui. E a minha filha tá lá na sala de 11 anos, ela é autista, mas eu queria só te falar como é que ela é. Ela é tranquila, e ela entende bem, ela respeita. E ela foi e falou da filha dela, eu falei, tranquilo, marca um gabinete. Aí ela me contou mais umas coisas da família dela, eu falei, marca um gabinete, vou lá conhecer sua filha. Cheguei na sala de 11 e falei assim, gente, cadê fulano de tal? Tá no banheiro. Ué, mas ela foi sozinha? Não, tá com a líder. Falei, tá bom. Aí fui no banheiro, fulano, falei, Lília, Juliana. Aí ela, oi. Eu falei, você tá com... Tô aqui com fulano de tal. Eu falei, por que vocês estão aí dentro? Vem aqui. Pensa no banheiro. Aqui tá a cabine, né? São várias cabines. A Juliana tava em cima do vaso, olhando pra cabine por cima, pra outra cabine. Ela entrou, a menina se trancou,
Ela sabia o que estava fazendo, porque ela tirou a roupa dela todinha, tinha fezes por tudo quanto é lugar que você possa imaginar, Caramba. e ela estava morrendo de rir. Morrendo de rir. Ela sabia. Por que ela sabia? Porque a roupa estava pendurada. Ela sabia, não tava as coisas assim jogadas. Ela tava suja, mas a roupinha dela estava pendurada. Ela Ela sabia. quis chamar atenção ali. Ela, e a lugar Juliana, novo. só que ela se trancou. A Juliana deu mole. Quando entrou, de vez de ficar com o pé ali, ela trancou. Quando eu olhei aquilo ali, aí eu voltei. Nós temos uma regra. A minha equipe tem uma regra. Nunca chama os pais. Nunca, nunca. Os pais vão assistir o culto e vão pegar o seu filho. A Juliana olhou pra minha cara e falou assim, toda regra tem exceção, né? Aí eu falei, pastora, a gente tem que chamar. Eu falei, Limpa o banheiro. pastora, que olha faz? isso. Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Essa mãe me falou que o marido dela era pastor e teve 3 AVCs, está em cima de uma cama e nunca recebeu a visita de ninguém da igreja. Ele está em depressão e ela está surtando. Veio na nossa igreja pela primeira vez. Você quer que eu chame ela? Caramba, A que... Juliana, não, eu vou lá pegar o lenço umedecido. Vou Aí começar a você vai limpar pegar. aqui o banheiro. Sabe É, quando essa mãe verdade. soube? Depois de 6 meses, eu contei pra ela rindo num momento de descontração. Mãe nunca soube. Isso é inclusão. Caramba, É mas verdade, impressionante verdade. essa história. Isso é inclusão. Você aproximou a família toda. A mãe tá lá até hoje comigo. É. Tá até hoje. Legal, legal, Agora, legal. se eu ligo pra essa mãe e falo assim, sabe aquela docinho que você me falou? Tá aqui. De fezes do... Vem aqui me ajudar a limpar. Você acha Não, que essa mãe excluiu. cheia de Acabou. problema? Aí você Não, excluiu, ela vai, ó. Ela É. vai embora. Dificilmente voltaria. Exatamente. Até com vergonha, né? É esse. Pra E evitar você deu um problema. momento de alívio, você deu um momento de acolhimento, de conseguir fazer com que ela tenha um momento de paz. Exatamente. Tem famílias que estavam anos, 6 anos sem congregar, porque os pais não tinham espaço na igreja e hoje estão lá. Que história incrível. E esse livro, pastora, conta pra gente. Então, um TDAH escreveu um livro. Um TDAH escreveu um livro. Como é que é o Pois é. nome do livro? Mostra pra aquela câmera lá. Inclusão de crianças na igreja com deficiências e transtornos. Esse livro, o Senhor me deu. Eu falo, outro dia meu marido me pegou lendo ele e falou assim, você é meio doida, né? Você fica lendo seu próprio livro, não foi você que escreveu? Falei, aí que você se engana, foi o meu amigo Espírito Santo, eu só assinei, porque eu não tenho capacidade de escrever um livro desse formato aqui. Ele é um manual de instrução. Eu acredito que todos nós, muitas vezes, não alcançamos algo que foi colocado nas nossas mãos porque a gente não sabe o propósito daquilo, a gente não entende o porquê a gente foi colocado ali. Você age muito pelo como. Sabe aquela pessoa assim, pô, tem um sonho de ser cabeleireira, mas nunca fez um curso, nunca se profissionalizou. Aí conseguiu um emprego de recepção no salão, ela vai... Mas ela não faz aquilo bem feito, porque o sonho era ser cabeleireira. A maioria das pessoas são assim. Elas fazem as coisas pelo como, porque elas não têm propósito. Sabendo disso, eu vou até a metade do livro falando sobre o porquê. Falando sobre o propósito. O porquê que nós devemos parar Posso ver? tudo e incluir essas pessoas na igreja. Qual o propósito? E eu trago a luz da Bíblia e em cima de um propósito. Quando chega na metade do livro que você entendeu o porquê, aí eu te ensino como. E a metade dele é como se fosse um manual de instrução. Então, as igrejas, elas pegam esse livro e elas começam um ministério que aqui já está sendo tão relevante dentro das igrejas. Ele agora está chegando a 100 e muitos países. Eu fechei com uma editora e ele está em muitos países, está chegando a muitos países agora. Inclusão na igreja de crianças com deficiências e transtornos. Como incluir e por quê? Isso. Onde está a Legal, venda? legal. Onde está a venda? Então, eu acabei de fechar essa, e ninguém tá, essa capa aí, ela é nova, porque agora eu fechei com uma editora. Antes eu vendia, Mostra mais uma vez pra câmera. eu vendia, e agora eu acabei de, eu nem fiz o lançamento ainda, ele tá fresquinho aqui para vocês. E agora ele vai ser colocado em todas as livrarias. Que bacana. Todas as Que bom. livrarias. Pô, que legal. Mas por enquanto no meu Instagram, porque eu ainda não lancei. Eu nem poderia estar mostrando, mas eu tô mostrando. Ah, já deu spoiler aqui. Mas vamos pra cadeira elétrica então, pra gente conhecer um pouquinho da pastora, o gosto pessoal, o perfil. E vamos lá, produção, para nosso oferecimento da Bidu, carregadores elétricos veiculares inteligentes. Basta você acessar o QR Code no final da tela e ter acesso a toda a gama de produtos, certo, senhor? Exatamente, www.bidu.com.br. Se você tiver qualquer dúvida como carregar o seu carro elétrico, manda mensagem pra gente, mas manda mensagem com vídeo, ó. Minha vaga é essa, minha casa é essa, é assim, tantos metros do meu relógio de luz, estou num condomínio, o que eu faço? A gente vai responder pra você com a melhor solução possível. Que legal, meu filho tem hiperfoco em carro. E agora o hiperfoco dele tá nos carros elétricos. Pô, que bacana. Ah, que E aí legal. ele fica, outro dia a gente tava na mesa assim, conversando, e alguém falou assim, pô, mas é difícil, se acaba, né,
o carro acaba a bateria, como é que faz? Você tá na estrada? Aí ele, mas você tem que ter, se você tem dinheiro para ter um carro elétrico, você tem que ter o carregador na sua casa. Aí o cara falou assim, pois é, mas deve ser muito caro. Ele, não é caro não. Porque aí ele falou lá, não era caro mesmo, não era nada absurdo. E ele falou o preço, aí o cara ele falou assim, mas você não comprou o carro elétrico? Você tem que ter como... E ele discutindo... Tá vendo? Ele tem hiperfoco em carro, bacana, ele adora. Legal. Que legal. E é www.biduco2os.com.br. E o amendoim voltou, Pinho. Voltou. O aí, elefantinho que dá choque Pô, mandou agora- pra gente o amendoim. Pô, agora tem 30 quilos de amendoim. Tem 30 quilos de amendoim. Então, você, convidado que está a caminho, você vai ser bem abastecido aqui. Vamos à cadeira elétrica da pastora Aline Santos. Rapidinho aqui. Prefere dia ou noite? Dia, Verão ou inverno? inverno, Serra ou praia? serra, Rio ou São Paulo? Rio, Estados Unidos ou Europa? Estados Unidos, Almoço ou jantar? almoço, Refrigerante ou suco? suco, Churrasco ou japonês? japonês, Filme em casa ou no cinema? em casa, Culto na igreja ou célula? culto na igreja. E um objetivo de vida? Alcançar todas as crianças com o evangelho de Cristo, as tornando discípulo de Jesus. Amém. Muito bom, amém. Faltou um aí, hein? Qual? Esquerda ou direita? Pra ficar registrado. Vai ficar registrado. E aí, pastora, pra onde a gente vai caminhar aí? Qual é a tendência? Você acha que as outras igrejas vão acompanhar esse movimento que a Atitude está fazendo? Se não acompanhar, eu acredito que é um movimento que, dentro das igrejas, vai levar elas a um caminho difícil, porque a estatística hoje que nós temos não é do Brasil, porque o censo do Brasil parou em 2010, tentaram fazer em 2020, só que aí veio a pandemia, enfim, atrasado como sempre. Usamos a estatística dos Estados Unidos. E na estatística dos Estados Unidos, nós temos aí, a cada 36 crianças que nascem hoje, uma nasce com autismo. Em 2004, a cada 156 crianças que nasciam, uma nascia com autismo. Em 2023, a cada 36, uma. Em 2035. Em 2040. Então, se você não correr para se preparar, você vai ficar para trás. Pô, não tem uma causa isso, né? Não, o que os estudos dizem e comprovam hoje que é genética. A veia é genética. Mas, assim, por isso que é espectro. Espectro é justamente porque é um conjunto de coisas que ninguém sabe explicar. Ué, mas é um número alto, né, cara? Não. 36, uma. A classificação autismo, ela é recente, deve ter uns 15, 20 anos. Aquele filme Eu Forrest achei que Gump, fosse mil, eu acho que uma ele era pessoa. autista, né? 36 por 1. Forrest Gump era. E ninguém falava sobre... Não tinha autismo quando lançou esse filme. Lembra do Forrest Gump? Lembro. Ele tem todo um perfil que dá a entender que ele é um autista, né? É, aquele menino também. De algum do- nível. Nível 2, 3? Não, 3 não. 3 não, 2. não. É Qual o 1 nome ou daquele? 2. Do Beitel Mottels. Bacon Motter? É aquele menino que fez o... Do médico lá da... Dr. Doutor, Doctor. isso Cara, aí. Ele é autista. Ele é autista. É o Shao. E o nível Shao. dele é... Isso aí, o nível dele é... Maravilhoso O aquele Shao não. série. Eu vi. O Shao, Qual? ele é um nível 2 O The de Doctor. suporte. É? Eu vi todas as séries. Ele é Pô, nível cara, 2 te de falar, suporte. Todos ele, os episódios. o cara é sensacional. Mas Eu- você viu? Ele é bom em quê? Em medicina. Qualquer outra coisa ele não é bom. Eles são bons no hiperfoco dele. Hiperfoco. Não, então, ele fez o... Ele começou na Netflix com Foi. o Motel Bates. Ah, não vi, Eu sabia. vi. Top, É, top. eu vi top. também. Cara, ele tremia aqui. Ah, é? O cara Nunca vi. ele é sensacional, pô. Que Ah, não, só é uma conheci no série daquele filme Psicose. É, Ah, isso aí. não vi. Top demais. E ele era a família Bates. É, da família Bates. Vocês viram Advogada Extraordinária? Um filme coreano que... Não? Bombou. Não vi. Ah, A vi, de uma Advogada menina. Extraordinária. É, eu vi, Ela é eu vi, uma eu vi. autista. São 10 capítulos só, é muito rápido. Ela é uma autista e o hiperfoco dela é o direito, porque os pais botavam esses livros na casa e ela lia desde pequenininha. É uma Caramba, máquina, que é uma legal. máquina. Mas ela só faz isso. Tem muitos filmes, né, que relatam histórias incríveis. Esse era da família Bates, que era da Norman Bates, que era a mãe Isso dele. aí, isso aí. E é um episódio... Todo mundo se ferrava com ele ali, né? Ah, é? O delegado, Cara, era um negócio... E ele trabalha muito bem, esse ator, que é um ator Não, ele é britânico. top, ele é top. E ele é fez top. o The Good Doctor. Ah, É, então, The Good esse, Doctor, que era esse o aí que eu Dr. sei. Shaw. Isso, esse eu conheço. Mas só que- conheci ele ali. Não, ele tem uma... Procura esse filme, Ah, tá. essa série que é muito bacana. Muito boa, muito boa. E ele dava o hiperfoco justamente naquilo que ele era acima da média.
Porque Mas até a relação com o paciente era difícil. Difícil. Alguém tinha que estar do lado. Com os amigos, Então, pra poder mas aceitar ele. Essa série veio recentemente, né? A Motel Sim. Bates. Eu não sei se é antes ou depois. Não, é bem Não, mais deve ser antiga. antes, porque Ele eu não tá conheço. pequeno, cara. O moleque tá... São quatro Não, acho que são uns 8. Capítulos. Mas ele não, sempre capítulos faz. são 10, 12, Mas ele cada. sempre faz Mas um personagem assim? Não, eu só vi esses 2 dele. Não, esse é psicótico. E ele interpretado de uma maneira... Ele é muito bom. Ele é muito Muito. bom, ele é muito bom. Ele é muito bom. Tem muitos filmes, tá? Que ensinam muito. Tem um filme, esqueci o nome agora, mas que fala sobre síndrome de Tourette. Vocês já ouviram falar? Síndrome de Tourette? Sim, É uma sim. que não. dá uma desregulada na motora, né? Isso. A E, pessoa, e ele não fala sabe também lidar. vocal, Tem um né? cantor agora, famoso, que Tem. tava fazendo show e deu uma O crise. meu O vídeo público foi viralizou loucura. dele. É mesmo? É. Porque eu, Música conhecida. Ele o- começou a desregular a função motora dele, ele não conseguia cantar e o pessoal cantou pra ele. Mas foi por conta disso? Foi. A síndrome de Tourette é uma síndrome totalmente ligada ao emocional, né? Então, como o médico diz, você tem que estar equalizado. Você não pode nem estar feliz nem triste. É difícil, né? Ou você tá muito feliz ou você tá muito triste. Você ser equilibrado, quem é equilibrado? Então, esse ser sem medicação é muito difícil. E aí, o que faz... porque tem o tique, né, gente? Que é alguém que tem tique, tem toque. Ele não. O síndrome de Tourette significa que ele tem tiques múltiplos. Então, por exemplo, ele vai fazer tudo junto. E tem que ter o sonoro também. E o que ele falou Ele pode falar palavras também. ele fala palavras soltas, geralmente palavrões, né? E sem assim... Conscientemente. do nada. Você Eu fala tenho- com a pessoa, não sei o quê, aí ele... vai pra aquele lugar? Desculpa. Sai involuntariamente. Involuntariamente. Tem um Cara, eu tá- nunca vi isso. Viralizou um vídeo Tem. de um taxi, de uma menina que entrou num táxi aqui no Rio. Ela entrou no táxi e tinha ali no banco de trás um bilhetinho. Eu tenho síndrome de Tourette. Sou diagnosticado, então, se eu vier falar alguma coisa que você não goste, por favor, me perdoe. E tinha um laudozinho dele ali, do motorista. Por quê? Porque a qualquer momento eu podia virar e xingar a mulher. Ele E solta pode frases. dirigir normal. Pode dirigir. Pô, não tá? Tô nervoso aqui, eu vou... Chama a mulher, tique. vagabunda, do nada. Do nada. Ah, que isso, Sério. Sério. Cara, Tem eu um nunca filme. ouvi dizer isso. Eu já tinha lido sobre isso e vi algumas coisas. Mas não são todos que desenvolve Mas essa... é bem comum, né? É raro. Mas não são É todos raro, que muito raro, né? desenvolvem, tá? A fala já é um O meu outro filho tem estágio. síndrome de Tourette e ele não fala. Ele não tem essa fala solta. Mas ele só tem a as questões motora? motoras. Isso, mas ele é medicado desde os 7 anos, então ele não... Hoje você não consegue ver, mas não pode tirar o remédio dele. Se tirar o remédio dele e eu levar ele para um hotel, ele vai Desregulou. ficar muito feliz, ele vai desregular todo. Então, toda vez que ele fica muito feliz ou ele fica muito triste, ele desregula. Cara, depois você dá você tem no YouTube esse cantor com a música conhecida, eu não lembro o nome dele. Ele tava tão feliz que ele começou a cantar, ele começou a ter o tique, ele não conseguia cantar com o microfone. Viralizou esse meu vídeo, sabia? É, né? Viralizou. Eu postei, ele Eu viralizou. acho que, não sei se Você deve foi ter no- visto, de repente, no meu. O público percebeu isso. E cantou por ele. E cantou por ele, ele não conseguia E cantar, ele o chorou, pessoal cara. sabia que ele tinha? Dá pra ver. Dava pra ver, alguma parte sabia. Ah, ele fez Ele isso, ficou assim, ele ó. fez isso consciente, ele não conseguia falar conscientemente. Não, ali. ele não consegue controlar. Só que como ele começou e compromete a fala, ele não conseguiu cantar. O público percebeu Cantou porque pra ele ele. tava fazendo assim E e ele começou foi a cantar pra emocionado, ele. começou a chorar, assim. Caramba. Eu posso te mostrar o vídeo, eu postei. Não, forte. É lindo, é Forte, forte lindo. demais. É. Porque aí o público todo começou a cantar e Ele tinha uns espasmos que ele não conseguia desenvolver a fala. E é uma doença. A primeira E vez que eu vi meu filho- Ela é evolutiva, né? Ou não? Não, ela só não tem cura. Mas ela não. Ela ou estabiliza, pode ser que quando na idade adulta ele diminua. Primeira vez que eu vi meu filho foram 7 anos. Eu tava andando ali, eu morava no Santa Mônica Jardins, e eu tava caminhando pro Rio Zaine. Andando. A gente tava com roupa de malhar, tava andando. Aí meu filho tava andando na frente assim, e ele começou a jogar a perna, jogar o braço. Eu fiquei tão nervosa, porque eu olhava pra ele, ele não tava percebendo o que ele tava fazendo. É, e ele caramba. começou. E o olho dele assim. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Aí eu procurei um especialista e ele foi diagnosticado com O meu 7 ficou anos com de esse. Tourette. Aí, eu pensei que fosse isso, por isso que eu conheci mais sobre isso que eu li. Eu pensei que meu filho tivesse isso, aí, mas não foi diagnóstico, foi uma crise nervosa. Pontual. Ele ficava com o olho piscando, né? E aí ele saiu disso numa boa, Não, nunca do mais Luca teve. não parou. Mas quando é pontual, não é diagnosticado com isso. Não. Foi ali uma... Não, É uma característica que se momento. confunde. Porque Tá, entendi. geralmente a síndrome Tourette, ela pode até estar dentro de você e ela nunca ser manifestada. Ela geralmente ela vem em cima de um trauma. E naquela semana, um prédio o nosso prédio pegou fogo.
E sabe aquele fogo que você tem que descer todo mundo de camisola, de pijama? Do jeito que estiver. Foi naquele dia que o Luca começou a piscar. Ah, então ele... Ali ele começou, ali foi o gatilho dele. Entendi, E aí nunca mais ele voltou. Só que aí demorou muito para eu conseguir um diagnóstico. Quando eu consegui, ele foi medicado, aí ele foi equilibrando. Hoje você não vê nada, ele não faz nada. Então, eu ouvi dizer que agora o Venvance, né? Venvance. Tem ajudado... Venvance. Isso, TDAH. Muito utilizado. Muito utilizado. Pro TDAH. O Venvance são e três... tem melhorado bastante, né? É uma... São três medicações que tem pro Venvance. A diferença de uma para outra é o tempo de duração que ela tem no seu organismo, né? O Venvance é o mais completo. Ele fica ali em torno de 11 a 13 horas no seu organismo. Tudo isso? Tudo Se isso. fosse 3, 4 O meu filho horas. toma ele de manhã e fica o dia inteiro Mas fica ligadão. bem. Fica bem. Porém, nem todo mundo consegue tomar. Eu, por exemplo, eu tenho um diagnóstico de TDAH, eu poderia tomar e eu não consigo. Por quê? Porque eu sou elétrica, eu sou ligada no 220. Isso não é bom? Não, porque o Venvance ele te acelera. Aham. Então, quando ele chegou dentro de mim, que sou mega acelerada, deu curto-circuito. Caramba. Eu comecei Mas a chorar. sentiu o quê? Sério? Eu comecei a chorar, não fez... Desregula tudo. Desregulou tudo. Eu não posso Pô, tomar. isso é muito bom, pô. Mas eu não posso tomar. Eu sou uma pessoa que não posso tomar. Eu tenho que lidar com TDAH a vida inteira, aos trancos e barrancos, que eu não consigo tomar nada. Até que saia alguma droga que não tenha esse efeito. Pastora Aline Santos, é um prazer tê-la conosco aqui, fazer igual aquele programa do Jô Soares. Chegamos ao final, né? Temos que implantar isso, né? É verdade. Aqui, Você lembra ele. Só Lembro. que você é mais magro, mas você lembra ele por causa da barbinha. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com você, né? Mas Eu falei que você é magro, que você não é como tô ele. brincando. Mas você tem uma barbinha, É um nem bom lembra. comunicador. então Ele vamos fazer é assim. inteligentíssimo, é ótimo Ou ser. então bater a mão assim, né? Uou. Ele era muito bom, né? Ele era muito bom. muito bom. Ele fazia assim, uou, É. muito bom. Prazer, a caneca, né? Tá tudo verdade. aparecendo. Pegar esse período de jogo vai ser um problema. Pastora, foi um prazer tê-la conosco aqui. Nós tentamos nos comportar, ficar na mesma frequência aqui, tentar levar o programa da melhor forma possível. Nós Ela conseguiu organizar a mesa aqui. conseguimos organizar a mesa. Perguntas fabulosas do Demolidor de História e do Pinho aqui. Um assunto muito interessante. Ficamos muito felizes de tê-la conosco aqui. Um prazer, viu? Que mensagem você deixa para todo mundo que está nos assistindo naquela câmera lá? Eu acho que, primeiro, quero agradecer, acho que foi muito, muito bom. Os meninos são engraçados. O assunto é sério, mas não foi porque a gente brincou e riu que tirou a seriedade do programa. A gente falou de coisas muito importantes. E tá de parabéns aqui. Só de ter trazido a pauta já tá de parabéns, porque as pessoas não querem nem falar. Então, para vocês que estão em casa, eu não sei se você é cristão, se você não é, mas se você for cristão, eu te motivo a você ser aquele que vai se levantar dentro da sua igreja e olhar para o lado, ver se tem alguém com alguma necessidade específica e você possa ajudar, você possa ser aquela luz na vida dessas pessoas. Se você não for cristão, olha para o lado também, talvez na praça, no seu condomínio, tem alguém que precise de você. Muito bom, gente. Amém. 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 Vamos na paz de Cristo. Pô, Mais um dia feliz. Obrigado, gente. Muito bom. Obrigado. Cara, muito bom, cara. Vocês